Oi, gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu trago uma lista, sabe, daqueles livros que tem uma capa fofinha, mas de fofura não tem nada e o romance é muito hot. Livros que deveriam ser indicados para somente maiores de 18 anos. E antes de eu comentar com vocês quais são esses romances que enganam pela capa, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, pois por aqui a gente dá várias dicas literárias. E faço convite para você me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Rede da Dancinha, Scooby, também estou com o Pets Livros. Agora chega de lenga-lenga e bora falar desses livros que enganam pela capa. Bom, antes de eu compartilhar com vocês qual é esses livros que quando eu fiz a leitura eu fui enganada pela capa, não me entregaram um romance fofinho como condizia com a ilustração, mas sim um hot bem do pesado, inclusive em alguns deles parecia ser mais um livro hot do que um livro de romance. Esse vídeo eu me inspirei lá no canal Palavras Radioativas da Renieri. Ela fez uma lista com essa temática, eu achei bem interessante trazer aí então as minhas leituras que eu percebi que tinha esse mesmo tema de capas fofinhas e cenas hot. Então aqui na descrição também vai estar o vídeo da Renieri, depois vai lá conferir, porque eu sei, tá? E eu sei por causa do seguinte, eu fiz vídeos, né, reagindo a resenhas negativas dos meus livros favoritos, e alguns deles sempre nas resenhas falava: fui enganada pela capa, achei que ia ser um romance fofinho, quando me deparei tinha cenas hot. E muitos leitores buscam livro de romance romântico, mas que não tenha exatamente tão explícito a cena do romance em questão. Aqui vai ter alguns que eu considero bem hot e outros que tem sim algumas cenas explícitas, mas que não são tão constantes na leitura. E eu vou começar com vocês de um nível mais hot e decaindo, ok? E também eu não trouxe livros que têm indicação mais 18, por exemplo, Viralizou, do Han Julián, é mais 18, tá na contracapa que é mais 18, então tem cena sim hot. Por exemplo, Meia-Noite, Evelyn da Babia 7 tem lá mais 18. Então aqui fica até a sugestão para as editoras, caso alguma editora veja esse vídeo, coloca a indicação, querido. Porque o que tem de adolescente indo na livraria, inclusive pais que compram esses livros porque acham fofinhas as capas, e aí o filho tá vendo o quê? Um hotzão. Então, bora começar com essa lista. E o primeiro, na minha classificação de pimentinhas, é o que ganha 5 estrelas de pimentinhas. Que eu estou falando de Aconteceu Naquele Verão. Gente, vou deixar a capa ali. Eu li essa leitura no passado, dei 4 estrelas. Eu achei extremamente divertido e fluido esse livro. Aqui a nossa personagem principal, ela é bem da mimada, é uma patricinha de Hollywood. Ela é herdeira, pois a sua mãe se casou com um padastro que é extremamente milionário e famoso no meio das telinhas, né, em produções cinematográficas. Só que ela vai aprontar uma no início do livro que ela vai ser presa. E aí esse é a gota final para o padastro e ele vai enviar ela e a irmã, então, para a cidade natal, onde elas nasceram, onde era o antigo bar que o falecido pai dela administrava. O pai dela, além de ter esse bar, também era marinheiro. E aí ele deu a missão, então, de se vira, vai para esse bar, lá tem um apartamento no andar de cima e você vai ter que se virar, se sustentar. Ele não deu um tostão para ela, porque a princípio ia ter um apartamento em cima desse bar. Quando elas chegam nessa cidade é um caos, que o bar tá caindo aos pedaços e o apartamento nem comenta. Mas, gente, eu achei extremamente divertido essa história e a nossa mocinha, a Patricinha, vai se envolver, então, com um capitão que é muito do birrento e que teve um passado bem traumático com o falecimento da esposa dele. Só que, gente, é fogo no parquinho mesmo. São cenas bem explícitas de sapequices e eu achei que ia ser um livro só fofinho, principalmente pela capa, e eu me encontrei com um livro hot. Pra mim, esse livro não é romance, é hot de
nível de descrição e constância, porque ali a gente vai ter um pequeno enemies to lovers entre a Patricinha e o marinheiro, mas gente, quando o capitão e a Patricinha se envolvem, é cena atrás de cena explícita de pimentinhas. Dei 4 estrelas porque foi uma leitura extremamente divertida e que, apesar do excesso de cenas de sapequices, ainda consegui tirar um bom proveito. Agora bora para a próxima leitura. Já o próximo livro que engana pela capa é da mesma autora, que é um spin-off que aconteceu naquele verão, e eu estou falando do livro Fisgados pelo Amor. Vou colocar aqui a capa. E aqui a gente vai ter como protagonista a irmã daquela Patricinha, bem como o melhor amigo do capitão. E aqui, gente, confesso pra vocês que essa leitura eu ainda estou em 80%, mas já quero deixar bem claro que o que tem de cenas de pimentinhas não é brinquedo, não. Principalmente bem descritivas, tá, gente? Bem pejorativas também. E nesse, diferente do outro, eu estou me arrastando para fazer a leitura. Não conquistou, assim, esse casal não me entra, bem como todos os dilemas que envolvem os personagens. Eu acho que tá muita enrolação e tinha tanto potencial. Então, assim, eu acho que se eu der 3 estrelas é muito, mas vamos ver, falta 20% do livro para eu terminar. Mas aqui a premissa é, então, que a irmã, né, ela volta para Hollywood, ela é produtora, trabalha numa produção de cinema, ela indica aquela cidade do Porto para fazer as filmagens de um filme. A princípio ela tem um crush pelo chefe dela, que é produtor do filme, né? No entanto, ela, desde que saiu lá dessa ilha e voltou pra cidade grande, a irmã ficou, ela trocava mensagens com esse melhor amigo. E ela fala muito sobre música. Só que esse melhor amigo, ele tem uma fama na cidadezinha de ser um galinha. E aí ele gosta muito dela, mas ao mesmo tempo, devido a questões do passado dele, ele não quer se envolver com ela para que ela não tenha uma má reputação, bem como ele acredita que ele só serve para aquilo e que não consegue agregar nada mais em um relacionamento. Bom, eu me decepcionei bastante até os 80% que eu estou lendo, mas se você gosta de um romance com uma pitada bem hot, fica a minha indicação, porque isso não vai faltar, tá? Agora, bora para a próxima indicação. Como eu tô, né, em grau de pimentinhas, eu trago agora A Razão do Amor, da Lee Hazelwood. Esse livro aqui, a gente vai ter a Bee, que ela é uma neurocientista, que ela vai trabalhar no desenvolvimento de um protótipo de um capacete na NASA. Em paralelo, tem o Nevi, que trabalha na NASA, só que no setor de engenharia, que vai estar envolvido nesse projeto. Só que eles têm um grande passado tumultuado do doutorado, que os dois não se gostam. A gente vai ter aqui o clássico Enemies to Lovers. E aí, diferente do próximo livro da autora que eu vou comentar, aqui a gente tem sim bastante cenas, logo acho que dos 30 a 40%, ele já tem um envolvimento físico um com o outro. E, gente, é foguinho constantemente, porque é muitas cenas de agarração e de sexo entre os personagens. Então, esse aqui ainda chega a ser mais hot do que A Hipótese do Amor, que também tá nessa lista. E aqui, ó, a capa super fofa, e não vem nada aqui no livro da editora Arqueiro falando que é um livro mais 18. Então, não custa, né, colocar um mais 18 ou mais 16, né? Não sei como é que se classifica. Pra mim, esse livro aqui vai de conta e risco. Eu indico para maiores de 18 anos todos dessa lista. Mas é aquela coisa, né? Depende de cada leitor. Tem alguns que talvez 16 anos até leria. Mas esse eu ainda aconselharia 18 anos, tá? Bora para a próxima indicação. Da mesma autora, Lee Hazelwood. Esse, então, é assim, chuva de cena. Eu acho que esse que eu vou falar deveria eu ter falado antes da Razão do Amor, tá? Porque se parar pra pensar, são 3 novelas e as histórias são muito curtas. Então, o que fica em mais evidência? O sexo. E eu estou falando do livro Odeio Te Amar. Vou deixar a capa aqui, que é o compilado das novelas da autora, que é Presa com Você, Sob o Mesmo Teto e Abaixo de Zero, né? Aqui a gente vai ter 3 novelas que temos em comum
3 melhores amigas, todas das áreas da engenharia, e em cada novela a gente vai conhecer essa personagem principal, bem como o par romântico. Sob o Mesmo Teto, a intriga inicial é que eles vão ter que dividir a mesma casa e eles se detestam. Esse a gente já começa a cena da novela no agarra-agarra, e aí a gente volta meses antes até chegar naquela cena de sexo. Esse daí foi a melhor novela dentre todas, porque foi a que menos teve descrição de sapequices no meu ponto de vista, e que a gente conseguiu ver os personagens se desenvolverem um pouco mais, se conhecerem aos poucos. Já as outras 2 novelas não me conquistaram, principalmente porque eu senti que teve um insta-love, que é aquele romance repentino, e aí eu já achei que, sei lá, era um pouco improvável de acontecer, e aí eu achei que ficou muito mais focado no romance entre os personagens do que no desenvolver da história, principalmente que novelas são curtas, tá? Acho que são em média 100 páginas, então não tem muito o que desenvolver. E aí ficou constantemente em cenas de sapequices, então eu não indico tanto assim esse livro. Entre todos da autora foi o que eu menos gostei. O que difere esse livro se você comprar os contos separados, novelas separadas? É que tem um capítulo extra, tá? Essa é a única diferença. Mas as histórias são colocadas exatamente como foram as novelas. O que eu não acho tão interessante assim. Agora, se você quer sim ler uma novela, dentre todas eu indico muito Sobre o Mesmo Teto. Essa eu gostei, dei 4 estrelas. A outra foram 3 a 3 estrelas e meia. Bora para a próxima indicação. Antes do próximo da autora, eu trago Uma Farsa de Amor na Espanha. Esse calhamacinho é bem grande, né? Eu li em e-book, na época tem 446 páginas. E esse romance me conquistou totalmente, foi um dos meus livros favoritos do ano passado. Só que aquela coisa, assim, ele é um pouco lento, o romance entre os personagens. Se você gosta de insta-love, esse livro não foi feito para você. Esse aqui é para os amantes de slow burn, ou seja, aquele romance que vai acontecendo degradativamente e vai demorando, a gente vai vendo os 2 personagens se conectarem, se envolvendo, e uma cena mesmo de sapequice vai estar lá em 80%. Não são tantas cenas explícitas assim de sapequice, até pelo fato de que é um slow burn, mas quando acontece é bem descritiva. Não é uma, eu acredito que chegam a ser 3 cenas de sapequices bem explícitas, por isso que eu coloco ele nessa posição aqui. Mas a gente vai ter a Catalina, que ela é uma mulher espanhola que foi para os Estados Unidos. Ela é engenheira civil, se não me falha a memória. Ela tem grandes conflitos no trabalho dela, e que eu achei bem interessante a forma que a autora traz questões que envolvem mulher no meio de trabalho. Mas o principal enredo dessa história é que ela vai ser madrinha de casamento do irmão dela. No entanto, o ex-namorado estará nesse casamento e ele está noivo. E ela não quer aparecer de mãos abanando, sabe? Porque senão as pessoas na cidadezinha dela vão achar que ela ainda não superou o pé na bunda que ela teve dele, porque ele terminou com ela e ela logo foi para os Estados Unidos. Nisso, a gente tem o quê? Um conflito entre Catalina e o Aaron, que é esse rapaz aqui. Eles se detestam, se picam, então a gente tem meio que inimigos para amante, enemies to lovers, e trabalham no mesmo ambiente, né? E aí ele vai ouvir essa conversa da Catalina, que precisa encontrar um namorado com a melhor amiga do trabalho, e ele vai falar assim: ah, eu te acompanho. E aí a gente vai ter um fake dating também. Então assim, gente, esse aqui é o livro que mais vai encontrar plots, clichês românticos. Tem De Uma Cama Só, tem fake dating, tem enemies to lovers, tem slow burn. Então assim, é um prato cheio para quem é amante, né, do romance, mas tem uma capa fofa, mas tem sapequices. E aí fica conta e risco do leitor, né? Mas já tô avisando pra vocês de antemão que tem sim. E tem uma cena pra acontecer o primeiro beijo do casal, que, gente, fiquei até trancando a respiração, porque a gente foi tanto assim na expectativa, né, torcendo para que os dois ficassem juntos, que quando vai acontecer a gente fica até sem ar. Muito, muito, muito bom mesmo. Bora pro próximo livro, fofinho, só que de fofinho não tem nada. Antes de eu falar o próximo livro, me ajuda. Você já deixou o seu like?
Se não deixou, tá esperando o quê? E já compartilha esse vídeo com aquele amigo que você sabe que no fundo gosta de ler um bom romance com pimentinhas, ou aqueles amigos que você também sabe que odeia hot e que exatamente você vai fazer isso de utilidade pública para ele. Você vai enviar esse vídeo e falar assim, ó, amigo, você não gosta de hot, não leia esses livros. E é isso, né? E, gente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Eu vejo muitas pessoas assistindo os meus vídeos, mas que não são inscritos. E pra se inscrever não paga nada, então bora me ajudar aqui no canal. Bora na sequência, o próximo livro é Você Me Ganhou no Olá. Vou deixar aqui, esse livro eu dei 3 estrelas, confesso que não é um livro assim que eu gosto tanto assim, mas a capa é extremamente linda, fofinha, a premissa é bem diferente porque a gente vai ter 2 atores que eles vão meio que estar tipo numa Netflix da vida, onde eles serão os atores principais dessa novela, dessa série, e é assim, num stream super aclamado. Só que eles se detestam na vida real, um não suporta o outro, e ali na série eles são um casal e eles precisam mostrar a química, só que a química não acontece entre eles. Daí eles começam a ensaiar para que exatamente surja essa química, e quando surge essa química, pega fogo no estúdio. Apesar dessa premissa ser bem interessante, porque inclusive tem umas pegadas assim de séries na Netflix como Eu Nunca. Ai, agora me fugiu outro, Jenny Virgem, acho que é esse o nome da série, que tem uma vibe bem parecida assim. No entanto, eu achei que esse livro não me conquistou porque os diálogos, sei lá, eu acho que não rolou tanta química entre eles, eu achei meio cansativa a história e o final eu não consegui passar pano pro mocinho. Mas tem bastante faísca entre os dois, sim. E tem bastante cenas explícitas de sapequices, tá? E é nessa vibe hollywoodiana, se você gosta desse universo, fica aí a minha sugestão. Ele faz parte de uma trilogia que é das primas, né? Então, assim, a gente é apresentado a um grupo de primas que é bem divertido e cada uma vai contar a história. Então, o primeiro é com essa que é a atriz, o segundo é com outra prima e o terceiro também. Eu acho que já tem os 3 lançados aqui no Brasil, se não me engano. E é isso, gente. Não gostei tanto assim, mas se você quer ler um livro com uma pitada hot, sem ser hotzão, tá aí a minha indicação. Bora pro próximo livro. E o próximo é A Hipótese do Amor, da Lee Hesiod. Sim, aqui temos cenas explícitas, sim. Inclusive uma cena que deu o maior burburinho no tico-teco quando lançou esse livro aqui, porque tem um certo debate envolvendo os personagens e o ato sexual em si deles, mas não vou entrar em detalhes. Fica aí de você quiser pesquisar na internet ou fazer a leitura. Quem leu vai me entender, né, que é uma questão que envolve aí os cuidados antes de realizar o ato propriamente dito. E aqui nesse livro, diferente de A Razão do Amor, ele realmente é bem slow burn, tá? Ele vai demorar, muitas pessoas inclusive não gostam desse livro por causa dessa lentidão do romance entre os personagens e porque a nossa mocinha, ela meio que demonstra que ela não tem tanto desejo sexual com outras pessoas. A autora traz essa questão de terem pessoas que só conseguem se envolver sexualmente quando surge um sentimento genuíno. O que acontece aqui com a nossa personagem, que é a Olive. Ela trabalha então em um projeto de doutorado. Ela acaba tendo que fingir um relacionamento com um professor da faculdade, mas não é o professor dela, porque na realidade ela tava saindo com um carinha, só que ela viu que a melhor amiga combinava super com esse carinha. Ela falou, pode ficar com ele, não gosto dele mesmo. Só que a melhor amiga não acreditava. Aí ela fala, não, mas já tô em outra. E aí ela fala que vai se encontrar com um cara na faculdade. E aí quem é que aparece naquele dia de madrugada, quase meia-noite? É a melhor amiga. E daí ela, meu Deus, minha amiga vai ver que eu tô mentindo. Então ela taca ali um beijo no primeiro cara que aparece no corredor da faculdade. E quem é?
Sim, é o professor, que é o Adam, e ele é conhecido na faculdade como um professor super carrasco. O que eu gosto muito aqui nesse livro é exatamente as hipóteses, tá? Aqui nos inícios dos capítulos sempre a gente tem uma hipótese que é meio um spoiler do que vai acontecer no capítulo e que já garante boas gargalhadas. Eu ri demais, gostei muito desse livro. Ele é mais pé no chão, ele traz umas questões bem importantes envolvendo novamente essa questão da mulher na área acadêmica, bem como todos os preconceitos que as mulheres sofrem ainda nos dias atuais, tanto na área acadêmica quanto nas áreas de tecnologia e engenharias. E vai trazer um assunto que eu não vou falar pra dar spoilers, mas eu gosto muito, muito, muito. Não é tão pesado, tá, gente? A gente tá chegando nos que tem uma outra cena explícita. O próximo é o Clube do Livro dos Homens. Esse aqui eu tinha que ter botado antes, mas é que eu esqueci, na minha pilhinha ficou fora de ordem. Eu acho que esse aqui ficaria entre A Razão do Amor, tá, gente? Ali mais no início. Porque aqui a gente vai ter cenas explícitas, tanto no Clube do Livro dos Homens, na história dos personagens principais, quanto no livro de época que o nosso mocinho vai estar lendo. Aqui a gente vai ter um casal que tá passando por um momento bem tumultuado no relacionamento dos dois. E aí a mocinha, ela finge orgasmos. E aí um belo dia o mocinho ganhou um campeonato, algo assim, não me lembro, já faz 2 anos que eu li esse livro. E eles têm uma noite de amor como nunca, só que algo extremamente diferente acontece e ele entende, então, que tem algo errado ali. E aí ele questiona a esposa, ela fala que não tem nada de errado. Aí no final das contas, eles chegam e conversam e ela abre o jogo e fala que nunca tinha gozado e tudo mais. E daí ele ficou extremamente, assim, com o ego dolorido, porque ele nunca contou pra ela, eles já são casados há mais de 3 anos, tem filhas que são as gêmeas, enfim. Aí meio que fica nesse impasse, aí ele meio que se, né, ele vai se distanciando, ficou muito chateado. Aí a nossa mocinha também dá um pé na bunda dele, eles meio que se separam. Só que aí ele vê a grande cagada que ele tá fazendo, que ele realmente precisa reconquistar a esposa. E aí ele vai se deparar com o Clube do Livro dos Homens, que é um clube de amigos deles que são jogadores e etc. Que eles se reúnem para falar sobre livros de romance, principalmente para entender melhor as mulheres e suas parceiras. E daí o clube vai entrar nessa missão, então, para ele fazer a leitura de um livro de romance de época, para ele reconquistar a esposa. Só que aí ele vai, então, aplicando essas coisas que o livro de romance de época tem. E assim, gente, eu acho bem interessante, eu li um dia, dei boas gargalhadas, não foi um livro 5 estrelas, nem favoritado. Acho que na época eu dei 4,5 estrelas. Mas sim, tem bastante cena hot, principalmente no livro de romance de época, bem como entre esses dois casais. Então aqui também não tem indicação de idade. É isso, esse aqui é o primeiro livro de uma série de 5 livros. Atualmente no Brasil já temos 4 livros lançados dessa série. Em cada livro a gente vai ter um desses personagens principais sendo um participante desse do Clube do Livro dos Homens. Aqui a gente tem como narrador os homens, o que é diferente. Mas mesmo sendo narrado por um homem, não se torna um livro tão extremamente machista. Até porque a autora é mulher. Então assim, gente, super indico, e se você gosta de umas boas cenas de pimentinha, aqui é bem interessante. Bora então pro próximo livro. E o próximo livro, vou colocar a capa aqui, é O Jogo do Amor / Ódio. Aqui a gente vai ter inimigos para amantes, eles trabalham no mesmo lugar de trabalho e eles se detestam. Os nossos personagens trabalham para 2 editoras que se fundiram e eles querem conquistar um cargo sênior que tem lá. E os dois vão brigar entre si para conquistar essa vaga tão desejada. Só que logo de cara a gente vai ver que vai rolar um clima bem quente entre os dois. E aí no desenvolver dessa história a gente vai vendo os dois se desenvolvendo, relacionamento, intrigas, esse dilema deles se relacionarem ou não um com o outro e muitas pimentinhas garantidas, tá? Na época que eu fiz a leitura, estava disponível no Kindle Unlimited, não sei se no momento ainda está, mas caso esteja, fica a minha indicação. Inclusive, após fazer a leitura, indico o filme na Prime Video, que tem. Só que assim, gente, eu achei o livro muito mais a tensão sexual entre os personagens, eles têm, assim, muito mais esse envolvimento, essa coisa do desejo, e no filme eu achei casal meio borocochô, sabe?
não me conquistou tanto assim. Mas fica aí minha indicação. Bora pra... Gente, tá terminando, hein? Tá terminando a lista. Temos só mais 3 livros dessa lista. E eu vou colocar aqui Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover, mas eu acho que vale salientar todos os livros da Colleen Hoover. Você vai ter cenas explícitas de sapequices, às vezes não tão, assim, detalhada, mas aparece. E às vezes o que estraga um pouco é que às vezes ela joga um drama, joga um problema e acaba meio que tá tudo um caos e vamos lá transar. Então assim, eu acho meio cômico e meio difícil e às vezes não me entra as histórias da Colleen Hoover. E Uma Segunda Chance tem um drama e um potencial muito grande, eu favoritei, dei 5 estrelas, mas eu admito que as cenas de sapequices podiam não existir nesse livro, que ia tornar ele um livro muito mais sóbrio, um livro muito mais potente e que seria realmente mais focado na questão do drama da família. Aliás, é um assunto bem, assim, pesado. A nossa personagem principal, por exemplo, estava presa há mais de 5 anos porque matou o seu namorado em um acidente de carro. Ela foi presa, estava grávida, não sabia na época que foi julgada que estava grávida, perdeu a guarda para os pais do namorado e ela nunca nem viu a cor da menina. Ela nasceu e foi levada dos braços dela. Ela sai da cadeia e ela vai então nessa busca de encontrar e se conectar com a filha e ter uma segunda chance. Só que nesse meio tempo ela vai conhecer um amigo desse namorado que faleceu, que é amigo da família, e os dois vão acabar tendo um envolvimento romântico que vai acabar atrapalhando um pouco essa questão da busca da nossa personagem ter contato novamente com a filha. Então é assim, gente. Colleen Hoover, vocês já têm que estar preparados que vai ter cenas de sapequices. Às vezes não tão explícita, mas vai ter. E não adianta discutir. Todos os 4 livros que eu li da autora tinha. Comenta aí se você já leu algum livro da Colleen Hoover que não tinha nenhuma cena de safadeza. Bora pro penúltimo livro dessa lista. E o próximo que eu trago é Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McQuiston. Aqui a gente vai ter o príncipe da Inglaterra, o filho da presidente dos Estados Unidos. Eles são inimigos, depois eles fingem que são amigos e nesse fingir uma amizade vai surgir uma faísca entre os dois e os dois vão acabar namorando à distância, às vezes presencial, e vamos ter cenas de sapequices aqui. Esse não foi um livro que me encantou, eu dei 3 estrelas, eu achei extremamente difícil de ler porque eu achei cansativa, acho que faltou diálogo e eu acho que foi uma narrativa muito descritiva, capítulos extremamente longos e eu tinha uma expectativa extremamente alta pelo hype dele e não achei isso tudo. Até acho, assim, que aqui muitos adolescentes acabam lendo esse livro, mas tem muitas sapequices. Mas eu entendo da grande importância dele, visto que tem toda essa questão envolvendo a representatividade e a comunidade LGBTQIA+. E é isso, gente. Temos uma capa fofinha, um romance entre esses 2 garotos que vai ter algumas cenas de sapequices. Não são tantas cenas assim, mas tem uma ou outra que é um pouquinho mais explícita. Agora bora pro último livro dessa lista. Se você ficou até o final, já comenta aí qual foi o livro que você comprou pela capa, tanto e-book ou físico, e que não esperava ser um romance romântico repleto de sapequice. Comenta aí. E o último também é da mesma autora, da Casey McQuiston, Última Parada. Essa é a minha edição da Tag Inéditos, que também tem uma capa extremamente fofinha, mas a capa de livraria, vou ver se lembro de deixar a capa aqui. Ela também tem uma capa fofinha e aqui a gente vai ter essas 2 personagens em um romance sáfico, onde uma dessas garotas está presa numa estação de um trem específico há mais de anos, acho que desde a década de 80 ela está presa. Então, quem está presa é a Jenny e a August, que é a nossa outra mocinha, vai encontrar a Jenny presa então nesse vagão desse trem e vai querer fazer de tudo para descobrir uma forma de fazer com que ela consiga sair do trem. Porque ela tá presa naquele vagão. Não é só porque ela ficou presa no tempo, sabe? Ela tá presa naquele vagão, os anos vão passando, só que ela não consegue sair. E as 2 vão, querendo ou não, ter um envolvimento, uma química logo de início. E é muito fofinho o relacionamento que vai surgindo entre as 2. E a cena que tem no trem delas
tem um foguinho, tem um calor sim, e tem umas cenas mais assim de pimentinhas, mas acredito que de todos esses da lista, esse é o que menos tem constantes cenas de sapequice. Eu acredito que são somente 2 cenas, se não me falha a memória, e uma bem mais explícita. Então, assim, de grau de sapequice, eu acho que esse até poderia ser um livro 16, tá? Se comparado aos outros. E esses, então, foram os livros com capas fofinhas, mas de fofura não tem nada, tem muito hot nas páginas desses livros. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Comentem aí se vocês curtirem, se querem que eu faça a lista de opostos, romances que não tem cenas hot. Lembrando que o vídeo da Renieri dos Palavras Radioativas vai estar aqui, vai lá conferir a lista dela para também saber quais outros livros que tem capas fofinhas, mas de fofura não tem nada. Esse é o vídeo de hoje, até o próximo, tchau!